Olá, bom dia para você que acompanha a partir de agora o portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Estamos chegando com a Hora da Verdade, podcast ao vivo para você aqui no portal RMS News, a partir de agora, com muitas informações, análise dos principais fatos do dia que envolve toda a nossa sociedade. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet, Hora da Verdade. Alberto Cassoni já me ouve, Alberto já está na ponta da linha comigo também, vai conversar, vai analisar os principais assuntos do dia. Já estou observando o Alberto Cassoni para essas análises, para estas informações. Me ouve, vamos lá, Alberto. É o primeiro dia. Opa, já estou te ouvindo bem aqui, Alberto. Vamos lá. Só o pessoal está terminando de fazer o ajuste final aqui, meu caro Alberto Cassoni, para que a gente possa conversar nesta edição da Hora da Notícia ao vivo. Bom dia, Alberto Cassoni. Bom dia, Oliveira. Bom dia, amigos do RMS News. Satisfação imensa, Alberto, tê-lo com a gente aqui em mais esta jornada do nosso podcast, começando agora, ao vivo. Isso é muito bom, é importante. Como está você, Alberto? Qual a importância de se trabalhar, de se discutir os assuntos da cidade no dia a dia, Alberto? Oliveira, é uma satisfação estar aqui com você e com os amigos do RMS News. É sempre muito importante estarmos conversando a respeito do nosso entorno, né, do que está da conjuntura que está existindo à nossa volta, para que nós possamos refletir e tomar as decisões que julgamos adequadas aí para melhorar a nossa vida e o nosso dia a dia também. Correto. Muitas informações de final de semana, Alberto? Sim, foi o resultado aí das comemorações do 7 de setembro e o tempo destinado um pouco para estudar um pouco mais, né? Tá certo, Alberto. Alberto, eu já vou começar aqui e eu quero destacar um assunto já nesse primeiro momento, que é sobre a questão da segurança pública no estado de São Paulo, a visão daquilo que a gente vê, daquilo que a gente acredita, e o portal RMS News, a Hora da Verdade, tem esse objetivo. Pode não haver concordância entre a minha opinião, a do Alberto ou de outro, ou seja, cada um tem uma visão de enxergar o mundo. Muitas vezes, em alguns momentos, elas se convergem, outras elas se divergem, né? Mas esse é o importante. Nós queremos que você, aí do outro lado, que você possa ter a sua conclusão sobre essas questões. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou começar falando de um assunto, Alberto Cassoni, a campanha eleitoral. Como que você tem acompanhado aí, Alberto? Olha, Oliveira, ineditamente nós estamos tendo agora um número expressivo de candidatos a vereador, né? Quase 300 candidatos. E são poucos aqueles que eu vi prestando contas e fazendo algumas proposituras daquilo que é a função de um vereador. Ainda o debate ele está se estendendo um pouco para as críticas, né? E para um pouco para a ideologia, né? Nós estamos no município, a gente quer ver resultado e ver o que vai ser proposto para fazer uma avaliação, né? Não adianta querermos fazer uma avaliação sem ter um ponto de partida, um ponto de objetivo para a gente determinar qual esse ou aquele candidato. Exato. E então o portal RMS News, a Hora da Verdade, acompanhando tudo isso de perto para você. A campanha eleitoral 2024 está nas ruas desde o dia 16 de agosto. No rádio, o horário eleitoral gratuito teve início no dia 30. Candidatos a prefeitos e vereadores disputam em todas as partes da cidade o voto dos eleitores. Próximo de completar 30
30 dias de campanha, qual a avaliação que faz os vereadores que disputam a reeleição? Eu vou conversar com o vereador Fábio Simoas, do Republicano, com a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, e Rodrigo do Treviso, do PL. Você já vê os três na tela. Começo com o vereador Fábio Simoa, do Republicanos, que apoia o candidato à reeleição à Prefeitura de Sorocaba, Rodrigo Manga. Vereador Fábio Simoa, qual a avaliação que o senhor faz sobre estes primeiros dias de campanha, já aproximando aí da metade da campanha dos candidatos a vereador? Campanha esta que teve início no dia 16 de agosto nas ruas e a partir do dia 30 de agosto no horário eleitoral. Bom dia, vereador. Bom dia, Oliveira, a todos da MRS News. O trabalho, dos vereadores aí em relação ao legislativo é muito importante e a campanha, está nas ruas. Creio que a avaliação é muito positiva em relação a todos os candidatos. Creio que está sendo uma disputa muito justa, muito limpa, que sempre tem que ser transparente, que temos nossos trabalhos. Os legisladores somos candidatos para a reeleição e os outros novos candidatos também. Então, é uma campanha muito limpa. Estou vendo que a Sorocaba está tendo toda uma situação de quase mais de 470 candidatos, mas cada um demonstrando o que é, o que para que vai vir aqueles que estão para ser reeleitos. Vereador, o número de cadeiras na Câmara de Sorocaba, ele favorece os vereadores que estão no mandato e disputam a reeleição? Bom lembrar que atualmente a Câmara tem 20 cadeiras e a partir da próxima legislatura, de 1º de janeiro de 2025, passará a contar com 25 cadeiras, 25 vereadores. Então, creio que favorece o trabalho, o trabalho junto ao eleitor desses 4 anos. Agora temos que mostrar porque queremos continuar aí para a reeleição. E os novos também trabalhando para que entre, novos ou aqueles que querem voltar para o Legislativo Sorocabana. Avaliação muito positiva e agora, 30 dias aí para novo pleito eleitoral que vai ser dia 6 de outubro. Estamos conversando com o vereador Fábio Simoa. Vereador, como avalia, agora entrando para a campanha de prefeito, a campanha dos candidatos a prefeito nas ruas da cidade? O senhor que apoia o candidato à reeleição, prefeito Rodrigo Manga. Creio que é também muito positiva, creio que vença, tenho certeza, primeiro turno já dia 6 de outubro, Rodrigo Manga e os outros também candidatos a prefeito, demonstrando seu trabalho, mas creio que Rodrigo Manga vença no primeiro turno e estaremos junto com ele também para a nova legislatura. A repercussão, o sentimento que tem os parlamentares que disputam a reeleição à Câmara de Sorocaba. Vamos conversar agora com a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, que apoia o candidato a prefeito Paulinho do Transporte do PT. Vereadora, a sua avaliação sobre estes dias de campanha que se aproxima aí dos 30, metade da campanha, aí pela busca do voto, que oficialmente teve início no dia 30 de agosto. Bom, a campanha passa muito rápido, a gente tem conversado com muitas pessoas, está ampliando, está crescendo essa campanha, está muito bonita, muito potente, eu estou muito feliz, porque a gente tem conversado com várias pessoas, temos recebido devolutivas de quem tem acompanhado o nosso trabalho nesses últimos 4 anos na Câmara Municipal, de enfrentamento, de fiscalização do gasto do dinheiro público, que é essencial, porque uma das tarefas do parlamento é fiscalizar o poder público. Isso a gente tem feito com muita excelência, muita participação. E assim, acho que a conjuntura, as pessoas estão começando a participar mais do processo eleitoral, querendo saber quem são os candidatos, Agora, para o final, na segunda quinzena, vai ficar mais intenso isso, porque daí chega o momento da votação e as pessoas querem ter seu candidato. Então, a gente está conversando com muita gente, acho que a campanha tem crescido bastante, a gente tem falado da importância de manter o nosso mandato aqui na Câmara Municipal, um mandato combativo que representa, a sociedade, todas as pessoas, vários movimentos sociais, que é fundamental, a gente fala, não calar a nossa voz, Então, a gente tem uma alegria muito grande. Vereadora Fernanda Garcia, na eleição de 2020, os partidos progressistas ou de esquerda tinham uma grande dificuldade na apresentação de suas propostas aos eleitores. A direita brasileira efervescente, com seu líder Jair Bolsonaro, sobrepunha com sua mensagem e sufocava os candidatos de esquerda. Hoje, neste pleito de 2024, qual é a realidade da campanha eleitoral?
Sim, tanto é que nós estávamos numa pandemia. E mesmo na pandemia, as pessoas estavam com medo de conversar umas com as outras, né? Então, hoje é um outro patamar, né? Hoje a gente está indo conversar com as pessoas sem máscaras, né? Então, a gente, assim, porque normalmente você estava com medo de conversar. Hoje não, hoje as pessoas estão dispostas a debater determinados assuntos. Ainda tem um momento agressivo da política, que a gente tem um rescaldo aí do governo Jair Bolsonaro, que infelizmente, né, provocou aí um momento, né, acho que a política ela ficou mais agressiva, porque o fato de você se colocar contra determinado assunto, né, ou ter sua opinião, não quer dizer que você vai brigar com a pessoa. Você está ali para ouvir, respeitar as diferentes opiniões. Nós gostamos muito de ouvir o que a pessoa pensa, também falar, porque é a unidade, né? Você vai trocando informação, você aprende com quem está falando, você ensina também ao falar, e é uma ação educativa. A política é ato assim, educativo. Acho que quando você reivindica um direito, é o ato de você reivindicar aí, não um favor, mas um direito de dignidade, saúde. Então, esse momento político que a gente está vivendo é bem diferente, né, em relação à pandemia teve, as pessoas estão mais dispostas a conversar. Vereadora Fernanda Garcia, do PSOL. A vereadora apoia o candidato Paulinho do transporte do PT à Prefeitura de Sorocaba. Qual a avaliação que a vereadora faz da campanha do seu candidato e dos demais nas ruas de Sorocaba que disputam a Prefeitura municipal? Olha, a campanha do prefeito, nós estamos aí com o apoio do Paulinho Transporte, que é uma pessoa que tem se dedicado bastante, tem ampliado a sua campanha com material, várias reuniões, tem crescido muito a campanha do Paulinho. É um candidato que traz uma pauta, assim, muito importante, que é a tarifa zero. Quem hoje na cidade que não discute a tarifa zero? Né? E daí a gente traz essa discussão da importância de se colocar também em defesa, falando com seriedade. Eu vejo a campanha do Paulinho uma campanha muito séria, que não faz promessas, falsas promessas, mas sim que traz o que é possível, é real, porque tem exemplos em outras cidades, né? Eu acho que tem crescido bastante a campanha dele, é uma campanha que tem ganhado força, muitas pessoas têm debatido esse assunto, porque assenta, como eu disse, né, um debate assim, extremamente importante, que diz aí em relação ao comércio, também pode gerar renda, e outras questões como a saúde. A saúde também tem sido um ponto sensível, porque as pessoas, de 10 pessoas que eu tenho conversado, 7 pessoas têm colocado a questão da saúde. É falta de exames, né, para ser feito, demora numa fila. Ortopedia, nós fizemos um requerimento, tem mais de 11 mil pessoas aguardando. Então, são questões sensíveis que não são inventadas. Conversando com as pessoas, a gente percebe o quanto que a saúde está caótica. E o Paulinho também tem essa proposta, e nós, enquanto mandato, né, a reeleição, nós temos aí o compromisso de continuar debatendo e fiscalizando o poder público aqui também na Câmara. Ora, na verdade, portal RMS News Podcast ao vivo para você. Converso com o vereador Rodrigo do Treviso, que apoia o candidato à Prefeitura de Sorocaba, Danilo Balas, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vereador, a sua avaliação sobre a campanha eleitoral para vereador em Sorocaba, que vai se aproximando aí dos 30 dias da metade. Bom dia, vereador. Bom dia. A gente queria mandar um alô, agradecer o pessoal da RMS, que vem fazer um trabalho muito bacana, trazendo informação para toda a cidade de Sorocaba. A campanha, eu achei que é uma campanha um pouco diferente, Oliveira, porque eu achei que está meio parado ainda, né? Nos outros anos a gente já estava muito mais ativa, a gente está ativo, assim, mas tinha mais gente na rua, mais meninas, mais bandeirando. Então, assim, eu acho que está um pouquinho apagada ainda, não sei se o pessoal está aguardando devido a recursos financeiros também, né? Que nem a gente não recebeu nenhum recurso, então a gente sempre vai trabalhando com o que a gente tem. E a gente vê isso dos outros partidos também, mas é uma campanha de hoje está porta a porta, a gente batendo, trabalhando, entregando nosso material, entregando o trabalho que foi feito nesses 4 anos, né? Vereador Rodrigo do Treviso, o aumento do número de cadeiras na Câmara de Sorocaba, hoje 20, a partir da próxima legislatura 25. Na sua avaliação, isso favorece os atuais candidatos à reeleição, aos senhores vereadores? Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu faço uma avaliação para todos melhor, né? Quando a gente tem 20,
aumentar para 25 é 5 cadeiras a mais, né? Então a gente sempre tem uma troca em torno de 4, 5 vereadores, até 8 chegou a ter. A gente se pôr nessa somativa de 8, praticamente a gente vai trocar 3 esse ano. Então fica para a gente mais cômodo e para quem está de fora também, se continuar nessa matemática de 5, eu sei que é uma outra conta, mas uma matemática, então aumenta o número de cadeiras para quem está fora também. Então aumenta 5 vereadores, aumenta com certeza a chance de entrar aqui dentro, né? Mas e o outro também, a gente sempre fala muito, Oliveira, que diminuiu. Na outra eleição a gente tornou em 610 candidatos, esse ano tem 478, então diminuiu bem também, então a gente acredita que vai aumentar a votação dos vereadores, né? Hora da Verdade, podcast ao vivo do portal RMS News. Estamos querendo entender como que aqueles que estão nas ruas, na busca do voto, estão vendo, estão acompanhando as eleições neste ano, a busca do voto, o comportamento do eleitor. Já conversei com o vereador Fábio Simoa, do Republicanos, com a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, e agora estou conversando com o vereador Rodrigo do Treviso. Vereador, o senhor apoia a candidatura do candidato Danilo Balas, candidato bolsonarista à Prefeitura de Sorocaba, pelo PL. Qual sua avaliação sobre o desempenho da campanha do seu candidato nas ruas da cidade? Na verdade, Oliveira, eu não saí com o Danilo ainda no tete a tete, que a gente fala, né? Mas a gente entrega o material, tem uma sensação, a dificuldade que a gente tem, muitas pessoas não conhecem a pessoa do Danilo, né? Então a gente vai, leva, explica quem é o Danilo, e aí a pessoa acaba, através da campanha eleitoral agora, tendo conhecimento das propostas também, aonde ele vai se decidir qual prefeito vai escolher para a cidade de Sorocaba. Vereador Rodrigo do Treviso, o racha que teve na direita, o PL era para compor com os republicanos e apoiar o candidato à reeleição, prefeito Rodrigo Manga. Divergência na escolha do vice de Manga, onde o prefeito não aceitou a imposição do PL para indicar o vice, provocou a ruptura. Esta decisão do PL em lançar candidatura própria, ela prejudicou os candidatos a vereadores do PL? Prejudicou a direita sorocabana? Na verdade, a gente fala assim, eu como vereador não muda muito, porque sim, a gente estava com o prefeito Rodrigo Manga, que tem 71, como falam as pesquisas hoje, então assim, é mais fácil pela aceitação do prefeito. Então a gente tem que fazer um trabalho de aceitação do prefeito e o nosso trabalho. Então sim, dificultou sim, porque se a gente tivesse junto os dois, era muito mais fácil da gente seguir na caminhada, né? Vereador Rodrigo do Treviso, obrigado por atender a Hora da Verdade, podcast ao vivo do portal RMS News, fazendo esta análise do cenário das eleições 2024. Agradecimentos também ao vereador Fábio Simoa, do Republicanos, e a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL, que conversaram com a gente aqui no portal rmsnews.com.br, a Hora da Verdade. E voltamos aqui, Alberto Cassoni. Voltamos. Você me ouve, Alberto? Perfeito agora? Ouço. Perfeito. Alberto, então nós tivemos aí o vereador Fábio Simoa, né? O Simoa, a Fernanda Garcia, e também tivemos, por último, o vereador Rodrigo do Treviso. Você vê que o Simoa fala da importância, né, do candidato Rodrigo Manga dentro do contexto de campanha nas ruas da cidade, mostrando um determinado otimismo. A Fernanda Garcia, a vereadora Fernanda Garcia, também fala de um momento interessante, que eu acho que dá para a gente fazer um recorte aí, que foi a eleição de 2020, quando o PT vinha com toda aquela carga de protestos ou de denúncias contra o PT, que acabou influenciando nas eleições municipais de 2020, em que o candidato, a época o presidente Jair Bolsonaro tinha
uma maior influência, estava no comando da nação, então a esquerda estava vivendo um momento sufocada, de forma sufocada ali, com dificuldades, e nós estávamos em a pandemia também. E para fechar, daí nós temos o Rodrigo do Treviso, que fala justamente, destaca a importância da campanha, acredita que não há prejuízos na campanha de vereador, entretanto vê dificuldades maiores em função do racha do PL na cidade de Sorocaba em apoiar o prefeito Rodrigo Manga, e com o candidato hoje, o Danilo Balas, que na visão dele é um candidato que não tem assim uma grande expressão popular, como as pesquisas mesmo mostram, agora tem demonstrado, e que ele ainda aposta que agora da metade para o final da campanha possa haver um crescimento do candidato com uma maior visibilidade. Diante desses pontos colocados, quais são as suas observações? Bom, primeiro o vereador Fábio Simões colocou até que o número de vereadores nessa candidatura de todos aí é até menor. E eu vejo da seguinte forma, o Danilo Balas entrou na corrida bem depois, e agora ele tem que dar aquele sprint, já tem 30 dias aí para colocar suas propostas, né? Eu espero que as propostas sejam colocadas. Obviamente, a Fernanda está dizendo que a esquerda está se recompondo, né, do baque que houve, e quem está na frente agora, naturalmente, é o atual prefeito Manga, que já está com a máquina, já vinha preparando seu retorno, né, a sua reeleição. E a gente espera que haja um debate salutar de propostas, né, para que aquilo, como eu disse, através das propostas e dos objetivos fixados, nós vamos saber avaliar melhor qual o melhor candidato, e depois, ao final da legislatura, saber avaliar se as metas foram atingidas ou não, porque às vezes dizer só que vamos melhorar não basta, né? Não tem nem dúvida. E o teu sentimento como pessoa, como eleitor, nas ruas, e a tua experiência, né, de acompanhar outras eleições, estar à frente de veículos de comunicação, durante muito tempo ali acompanhando o Diário de Sorocaba, de uma família tradicional da comunicação, qual é o teu sentimento hoje no comparativo do processo eleitoral em Sorocaba? O meu sentimento, a minha expectativa inicial é que as campanhas fossem mais propositivas e menos ideológicas, vamos por assim dizer, porque a ideologia por si só não faz nada, né? O que faz é a ação nas cidades, a ação nas cidades é que promovem a melhoria de toda a qualidade de vida das pessoas. Eu espero que essa campanha seja mais propositiva do que de colocar críticas apenas. Criticar é fácil, podemos criticar, temos que ouvir as críticas, mas, obviamente, colocar pontuar de como será feita a correção dos caminhos. Hora da verdade, portal RMS News, 8h27 agora, informação sempre para você, debate dos principais assuntos, análise aqui no portal RMS News. O preço da cesta básica Sorocaba registra queda. Em agosto de 2024, o preço da cesta básica sorocabana apresentou queda de 1,45% em relação ao preço no mês de julho, passando de R$ 1.068,80 em julho para R$ 1.053,32 em agosto. Portanto, o consumidor gastou R$ 15,48 a menos para adquirir os produtos da cesta básica neste mês. Menos mal, né? Para compreender esse cenário de evolução dos preços no mês e ano, vamos conversar com o coordenador da pesquisa da Uniso, Universidade de Sorocaba, professor mestre Marcos Canhada. Professor, bom dia. Obrigado por atender o portal RMS News e já peço que o senhor faça um resumo deste levantamento, professor.
Bom dia, Oliveira Júnior, amigos da RMS News. Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês nesse processo de análise da pesquisa da Cesta Básica Sorocabana. Instrumento importante, pois serve aí de alimento de informação para que a sociedade, a mídia sorocabana possa divulgar o comportamento, né, desses alimentos, desses itens de higiene e limpeza que são essenciais na vida das pessoas. Então, a notícia é como você relatou, tivemos uma queda no mês de agosto em relação ao mês de julho, 1,45%, e essa é a segunda queda consecutiva. Tivemos queda no mês anterior também. Só que essas quedas devem ser comemoradas, mas nós devemos entender que elas surgem após períodos de elevação bastante intensos. Então, desde setembro do ano passado, Oliveira e amigos da RMS News, nós vínhamos com uma tendência de elevação bastante acentuada. Essa tendência de elevação basicamente estava calcada nos aspectos climáticos como causa, né? Então nós tínhamos aí impactos de chuva em excesso, escassez de chuva em um momento, em outro momento muita chuva, ou seja, o que nós chamamos em economia de desequilíbrio, afetando aí a questão climática. E isso, obviamente, que acaba impactando de forma significativa em elementos que são importantes na alimentação da sociedade. Então, todo mundo deve ter percebido aí a disparada da cebola, a disparada do preço da batata, do leite longa-vida, tivemos aí impacto na mussarela, que ainda permanece de forma bastante elevada. Então, a conjugação desses fatores veio trazendo de setembro do ano passado, 2023, até o mês de junho, uma alta bastante significativa. E agora, as melhorias climáticas, né? Maior oferta de batata, maior oferta de cebola. Quando eu tenho isso, aquela questão básica aí na economia, né? A lei da oferta e da demanda, então começamos a ter mais oferta desses itens, automaticamente a gente acaba tendo uma melhoria na oferta do produto e, consequentemente, tem mais produto, os preços lá na gôndola do supermercado começam a ficar melhores. Professor Marcos Canhada, quais foram os produtos que mais contribuíram para esta queda de preços? Então, nós tivemos aí um conjunto, né, sempre todos os meses, Oliveira, para entendermos um pouco algo que a gente sempre vai comentando. A cesta básica ela é composta por 34 itens, né? Então, desses 34 itens, nós vamos fazendo uma ponderação semanal. Os itens, respondendo a tua pergunta especificamente, que mais contribuíram foram, na queda, a cebola teve uma queda muito significativa, 25,23% em um único mês. A batata, em segundo lugar, com 19,35%. E a farinha de mandioca, com 7,42%, aí vem os ovos, com 6,74%. Então, esses foram os principais que contribuíram para diminuir o preço. Obviamente que sempre tem uma flutuação todo mês, então tem lá os itens que mais contribuíram para elevação. Então, a mussarela, nesse mesmo mês, ela foi no sentido contrário, subiu 4,99%. O cafezinho nosso de cada dia aí também sofreu um impacto. O café teve um aumento no mês passado, nas nossas medições, de 3,21%. Então, veja, é uma gangorra. Temos itens subindo, temos itens caindo. Nesse mês, a nossa ponderação, porque a cesta básica leva em consideração esses 34 itens, a nossa ponderação concluiu que houve uma queda média de 1,45%.
Professor, diante das análises que o senhor acaba de fazer, a partir de agora, qual que é a expectativa com a experiência de amostras anteriores? É uma tendência de estabilização dos preços, já que estamos aí nos aproximando do último trimestre do ano, ou de queda ou alta? Qual é a análise que se tem neste momento diante de amostras anteriores, professor? Boa pergunta. Essa pergunta sempre ela é muito difícil de ser respondida, né? Porque, Oliveira, você sabe, a economia ela tem muitos fatores que estão interferindo. Então, vou fazer uma análise aí dos principais, né? Então, veja, como elementos favoráveis, eu tenho observado, por exemplo, que teremos aí um período bom para a oferta de leite. Então, eu espero, essa é uma expectativa, com essa oferta maior, que o preço da mussarela, por exemplo, que está num patamar muito elevado, tenha para baixo. A batata cebola, nós esperamos que ela continue aí, se não cair mais, pelo menos não suba. Então nós temos aí uma potencialidade. Mas quando eu falo de batata, quando eu falo de cebola, tem um fator descontrolado aí, que é a questão climática, né, Oliveira? Então, daqui a pouco dá uma chuva violenta, ou essa seca permanece, entra no momento que é de planta. Enfim, quando se trata da questão climática, da sazonalidade, nós sempre temos dificuldades de fazer previsão. Por outro lado, nós podemos também destacar que nós estamos aí com um problema cambial, né? Esse problema cambial acaba afetando a elevação de alguns preços de alguns itens que são importados, né? Acaba impactando, e você deve estar percebendo aí, toda a sociedade, no preço dos combustíveis. Combustível serve para transportar, alimentação, higiene e limpeza é transportado. Então, de alguma forma, isso às vezes acaba respingando. O ofertante ele vai observando essas tendências, vai vendo como vai se comportando. Mas eu, olhando para esse cenário todo, eu esperaria para o mês que vem uma relativa estabilidade. Quer dizer, nada de surpresa no sentido de uma elevação muito grande e também nem de uma queda muito grande. Mas é difícil fazer essa previsão, como eu te expliquei. São muitas as variáveis, né? Bem, professor, então uma expectativa boa para os próximos meses. É lógico que a gente vai continuar acompanhando aí os próximos levantamentos para ver se elas se confirmam. Muito obrigado, professor, pela participação com a gente aqui no portal RMS News, na Hora da Notícia, podcast ao vivo. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Desejo aí sucesso sempre a você e a todos aí da RMS News. E aos amigos aí, ouvintes, acompanhem aí, quem quiser mais detalhes, temos aí a rede social laboratório.csa, onde as pessoas podem acessar de forma fácil para ter aí maiores informações se desejar. Um grande abraço, felicidades a todos aí. Obrigado, professor Marcos Canhada, professor mestre e coordenador da pesquisa de preços da Uniso, Universidade de Sorocaba, da Cesta Básica Sorocabana, que traz essa informação que em agosto de 2024 o preço da Cesta Básica Sorocabana apresentou queda de 1,45% em relação ao preço no mês de julho, passando de R$ 1.068,80 para, em julho, para R$ 1.053,32 em agosto. Portanto, o consumidor gastou R$ 15,48 a menos para adquirir os produtos da cesta básica neste mês. Hora da Verdade, portal RMS News, podcast ao vivo para você, jornalismo para você, conectado na internet. 8h38, a hora certa para você, podcast Hora da Verdade, Alberto Cassoni comigo também, na nossa bancada de formadores de opinião independentes. Aí o professor Marcos Canhada, né, Alberto Cassoni, passando este cenário da Cesta Básica Sorocabana. Diante do que apresentou o professor, qual é as observações que você faz, Alberto?
Em primeiro lugar, um abraço aí para o professor Marcos Canhada. As considerações que eu faço é que esse trabalho que ele faz é importantíssimo. Como ele mesmo explicou, houve um aumento dos preços há alguns meses atrás. Agora, o mercado ele se estabiliza um pouco, se ajustando, né? O mercado ele tem que ser livre o suficiente para se ajustar. E o trabalho que é feito aí pela equipe do professor Canhada é muito importante, porque quando se detecta que vai ter um aumento de um produto, os meios de comunicação, os veículos, tudo mais, deveriam ser informados, né? A consumidora deveria ser informada no sentido de substituir por aqueles produtos que estão um pouco mais baixos, né? E com isso facilitar a dinâmica do mercado de ter um ajuste mais rápido de preço que venha a caber no bolso do consumidor. Não tem nem dúvida, Alberto, não tem nem dúvida. Mas, Alberto, o professor explicou detalhes, mas a gente viu um determinado momento, né? E quando se vai, a gente ouve falar, igual o professor colocou, né? As amostras mostraram uma queda de R$15 a menos no mês de agosto. Mas ainda a população está cobrando, né? Ou seja, diz que os preços estão altos, né, Alberto? Sim, os preços estão altos. Como o professor mesmo disse, na economia são uma série de fatores, são várias influências, desde a infraestrutura que nós temos para esses alimentos chegarem até a nossa mesa, até mesmo as variáveis incontroláveis, que são as variáveis climáticas e tudo mais. Mas nós somos inteligentes para isso, para aprender e aplicar as medidas, né? Se não agirmos com inteligência, obviamente as situações incontroláveis acabam nos controlando. E é isso que nós deveríamos evitar. Hora da Verdade, 8h40, 8h40. Obrigado pelo carinho da sua audiência, acompanhando a Hora da Verdade. Lembrando que nessa semana é hoje, mas a partir da próxima semana nós teremos 3 edições da Hora da Verdade. Podcast ao vivo para você. Na próxima semana nós teremos segunda, a partir da próxima semana, quartas e sextas-feiras, acompanhando aí todos os cenários, até porque hoje é aquele dia de acerto, né, Alberto Cassoni, né, Alberto? Não tem... Com certeza. Não tem nem dúvida. Alberto, vou dar uma cortadinha no seu sinal. Pode permanecer na linha aí, Alberto. Temos aí já outros entrevistados com a gente entrando no sinal. Vamos aguardar aí, né, os novos entrevistados. Mas enquanto isso, eu quero dizer o seguinte, eu quero falar sobre segurança pública. Eu quero comentar um pouquinho sobre esta questão. Estamos aguardando aí no sinal, mas então vamos para a questão da segurança pública. A minha questão, meu caro Alberto Cassoni, é a seguinte: a segurança pública hoje no estado de São Paulo está falida? Trata-se de uma pergunta. Pasmem aí. Não vou pontuar polícia militar ou polícia civil, já que essas são ferramentas do Estado brasileiro. Explico. Se assim fosse, seria injusto com os policiais militares e também com os policiais civis, que na sua grande maioria dedicam parte de sua vida na proteção da sociedade. Recebo diariamente o registro de ocorrências das duas organizações policiais e por isso falo com conhecimento de causa. Falo da política de segurança pública hoje da gestão do governador Tarcísio de Freitas. Infelizmente, eu vou pontuar uma questão diante das inúmeras enfrentadas pela população no dia a dia. E falo porque eu e meus familiares enfrentamos na noite deste domingo uma tentativa de roubo, onde o autor, dentro da residência por mais de 40 minutos, age e a polícia acionada só chega na residência 2 horas após inúmeras ocorrências de várias pessoas. Aí no despreparo de um componente da guarnição, trata uma das vítimas como com desdém.
Entretanto, não quero tratar dessa questão por saber que este não está à altura da história da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Volto a falar da política de segurança pública do Estado de São Paulo. Governador Tarcísio de Freitas, eu tenho certeza que no seu plano de governo não foi isso que o senhor prometeu para a população de São Paulo. Mesmo chegando à véspera das eleições para disputar o governo de São Paulo, já que o senhor não era do nosso estado, ou não era do estado de São Paulo. Mas a legislação permite e por isso eu tenho que fazer essa observação. Segurança pública não é apenas 190. Seria um ignorante se eu tratasse desta questão dessa forma. Entretanto, é mais uma ferramenta e acesso ao cidadão aos mecanismos da segurança do Estado. Nesse momento, eu cito o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o capitão Guilherme Derrite, sorocabano com uma carreira política e militar brilhante. E eu faço uma simples pergunta. Secretário Derrite, popularmente conhecido, telefone de emergência 190. Após ligação, após o cidadão ligar para a Polícia Militar, qual é o tempo de resposta entre o atendimento e a chegada da viatura ao local de ocorrência? Esta é a única resposta que a sociedade cobra nesta questão de ferramenta de segurança pública. Hoje, o sentimento que temos é que o Estado, como ente federativo, não consegue dar resposta à sociedade em termos de política de segurança pública. Governador Tarcísio de Freitas, secretário Guilherme Derrite, uma pergunta que deixo no ar e se quiserem responder o espaço está aberto. Um adendo, sei que Sorocaba receberá um 2º batalhão da Polícia Militar. A pergunta é isto que vai resolver o problema? O tempo de resposta para a população entre ligar para 190 e a chegada da viatura no local de ocorrência. Hoje, 2 horas para chegar ao local de ocorrência, após acionar o 190 por inúmeras vezes, com o criminoso agindo dentro da casa por mais de 40 minutos. Segue este tempo os protocolos internacionais de segurança pública. Segue esse tempo de espera o protocolo da Secretaria de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Ou posso afirmar, como no inicial desta minha fala, que temos um sistema de política de segurança pública falido no estado de São Paulo? Uma triste realidade. Hoje, o criminoso estima qual é o tempo de chegada da polícia, meu caro Alberto Cassoni, e elabora o seu plano de fuga. Infelizmente, Alberto. Oliveira, muito triste esse seu relato e realmente eu sei que é muito penoso porque já aconteceu em São Paulo de meliantes aí adentrar em casa e é uma situação terrível, é uma situação terrível isso. Lamentavelmente, a situação da nossa segurança pública, ela está nesse estágio que você mesmo colocou. Vão ser necessários alguns anos de reconstituição e recomposição, porque ela, digamos assim, administrativamente, no decorrer do tempo, ela foi sucateada. E, como você mesmo disse, infelizmente, no 190 não é como o Corpo de Bombeiros que você liga, eles estão lá à disposição. Hoje está faltando policial. Então, eu não quero crer que houve uma ineficiência, houve falta de meios para o atendimento rápido. Espero que isso já comece a ser resolvido com um aumento de efetivo aí, dando mais atenção para a Zona Norte. Agora, isso, na minha opinião, essa recuperação vai levar anos. Vai levar anos porque são anos que a nossa polícia vem sendo desmantelada, vamos por assim dizer. E a melhoria dela não é simplesmente nos meios e colocar mais policiais. Vai desde o treinamento, desde a melhoria dos salários, das condições de vida e desde da nossa justiça
cooperar com a segurança pública, porque, como você mesmo disse, o ladrão, o meliante, ele está sendo capaz de planejar o que vai acontecer, ele sabe até o que acontece depois que ele for preso. Então, nós precisamos estar um passo à frente, isso infelizmente vai levar alguns anos. Ô Alberto, e dentro dessa questão é o seguinte, o candidato, agora eu quero falar e eu estou falando da questão política. Em momento algum, policiais são os elementos, as ferramentas que ali estão para cumprir e trabalhar diante daquilo que ele é colocado. Né? Então, nenhuma crítica aos policiais civis e militares, que fazem o que podem para poder desenvolver o trabalho. Né? Mas o governo, independente de quem quer que seja, quando ele é eleito, ele não promete solução para daqui 10, 20 anos. Ele diz que vai resolver em 4 anos o problema. Se você pegar os programas eleitorais dos candidatos, nós estamos vivendo esse momento agora, né? Estamos vivendo esse momento agora com os candidatos estamos vivendo esse momento agora com os candidatos a prefeito. Então, se fosse para daqui 20 anos, o governador Tarcísio prometeu solução. A ferramenta aparentemente mais simples de se resolver, Alberto, não funciona hoje no estado de São Paulo a contento. E você passou um protocolo aí que me chamou a atenção, que eu não tinha observado. É só o governador do estado de São Paulo pegar aí o secretário Derrite, um sorocabano conhecido, pegarem o protocolo de atendimento do Corpo de Bombeiros. Porque no Corpo de Bombeiros funciona, tem as suas dificuldades, mas chega com maior agilidade, e na Polícia Militar, 2 horas para ter um atendimento, Alberto Cassone. Esse é o questionamento. Não, evidentemente, os números de chamadas do Corpo de Bombeiros é bem inferior ao da Polícia Militar, né? E, efetivamente, Oliveira, a questão da segurança pública é um problema de Estado e não de governo. Todos os governos deveriam dar plena atenção aos objetivos de Estado, que é a segurança pública, a saúde e a educação. E não basta que isso que a gente cita assim, como é que eu vou resolver um problema em 4 anos, se de repente esse também é um problema do Estado, da Federação, é um problema do Estado municipal. Isso é um conjunto de coisas que tem que ver. Então, nós eleitores, nós precisamos votar naqueles candidatos, não importa que ismo que ele que ele entenda que segurança, educação e saúde são orientações de Estado e não de governo. O governo ele só tem que cumprir aquilo que o bem-estar da população exige. A minha cobrança, Alberto, eu entendo perfeitamente, né? Mas eu já ouvi você falando de problemas com dificuldades no 90. Integrantes da nossa equipe de formadores de opinião, há coisa de 10, 15 anos atrás reclamando também, e nunca se resolve essa questão. Né? Nunca se resolve essa questão. É governo que entra, é governo que sai. Será que no último dia do governo Tarcísio nós estaremos aqui falando do 90? Do tempo de espera do cidadão entre a chamada, o registro da ocorrência e a chegada ao local? Né? Então, é esse tipo de indignação. O nosso problema foi resolvido. E o de milhares de cidadãos que neste momento estão ligando para o 90? É essa pergunta que fica. Né? É essa pergunta que fica. Então, a sociedade cobra uma resposta rápida, né? Cobra, e dos nossos governantes. O policial está na rua, saiu de casa para trabalhar. Ele está na rua com a viatura. Nós temos uma estrutura, Alberto Cassone, de excelência no Copom de Sorocaba. Eu conheço. Há 10 anos, quando foi digitalizar o Procon de Sorocaba, aliás, o Copom de Sorocaba da Polícia Militar, eu estive lá, viu, Alberto Cassone? Eu estive lá, inclusive fazendo uma matéria à época para a TVR. E você é algo de excelência, é fantástico. Né? Pensando no futuro, 10, 15 anos pela frente, e a gente vai vivendo com essa triste realidade. Alberto,
é o seguinte, a única questão aqui, secretário e governador, a sociedade precisa de uma resposta. E vocês sabem disso. Secretário Derrite, eu sei dos esforços que está fazendo para trazer para Sorocaba um novo batalhão. A minha pergunta é, um novo batalhão vai resolver o problema, secretário? O senhor me disse numa entrevista, a questão de 30, 40 dias, que ia resolver. Agora, qual que é o tempo de espera também para a construção desse batalhão? É uma outra... Enquanto isso, latrocínio, homicídios estão ocorrendo, né? E roubos, furtos... E a sociedade precisa, Alberto. Acho que simplesmente essa questão aqui é uma pontuação, é uma forma de cobrança que nós vamos ter aqui dentro do portal RMS News, abrindo espaço e de forma muito respeitosa, indignado, mas de forma respeitosa com todos. O Alberto Cassoni, vamos para uma outra questão aqui. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, pediu anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro em discurso durante o ato de 7 de setembro na Avenida Paulista. Diferente dos demais apoiadores de Jair Bolsonaro que fizeram declaração de cima de um trio elétrico, Tarcísio não mencionou o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E aí, Alberto? Olha, Oliveira, com relação aí aos golpistas, né? Na minha visão, eu não sou advogado, nem sou jurista, na minha visão, eles já são condenados, né? Muitos já são condenados. E condenado é aquela pessoa que já é reconhecidamente conhecida como culpada, né? Agora, e está cumprindo uma pena, mas culpado por quem? E por quê? E qual foi o processo legal que foi seguido isso? Alguns juristas, né, que a gente acompanha são favoráveis a tudo isso que está acontecendo porque houve um golpe. Outros juristas dizem que a Constituição tem que ser seguida e temos que seguir a lei, né, nos seus preceitos, né, na nossa Constituição. A única coisa que eu posso cooperar com a opinião é assim, que um golpe de Estado ele só consegue obter êxito se tiver apoio das Forças Armadas. E isso não é no Brasil de 64, isso aconteceu em Mianmar, isso acontece nos países autocráticos como a Rússia, como a China, como a Venezuela, e nos países que são considerados mais democráticos, ainda as Forças Armadas visam buscar que todos os meios de solução das contendas sejam utilizados. Só depois eles entram para agir. Então, eu sou a minha percepção como cidadão é a mesma percepção do governador Tarcísio de Freitas. Tinha que haver a anistia, porque esse processo, ele não, pelo que eu vejo e leio, esse processo não está seguindo o rito normal da justiça brasileira e da nossa Constituição. Por outro lado, Alberto, só para finalizar, a justiça, nós também, quando se coloca essa questão aí, deixa eu ver aqui, viu, Alberto? Quando se coloca essa questão dentro dessa forma que se coloca aí, o que se busca de uma maneira geral, então, é anistiar todos aqueles que depredaram aí o patrimônio público naquele dia. É isso, Alberto Cassoni? Não, eu acredito que aqueles que depredaram o nosso patrimônio, isso aí deve continuar, mas deve se localizar aquela pessoa que estava quebrando aquele relógio lá de São João, de Dom João, que estava lá. Isso é fácil de localizar, tinha imagens. Isso tem que ter um rito. Essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, a justiça tem que acontecer mesmo para todos. Mas o que houve foi uma maciada. Eu não posso concordar com isso. Nós temos justiça, a justiça ela pode demorar, mas obviamente existem imagens e algumas imagens incrivelmente desapareceram, né?
Correto, Alberto Cassoni. Então vamos aguardar, vamos ver qual é o desenvolvimento. São opiniões das mais diversas sobre esse assunto. É um assunto importante de ser discutido, debatido, porque envolve... A minha opinião é que aquilo foi um golpe, é uma narrativa. Oi? Mas, sem condições nenhuma. Não houve ruptura de comando, de poder, não houve destituição de nada. E também na questão de... Está difícil até de se localizar se houve um mandante. Então, isso faz parte do nosso aprendizado. Ok, Alberto, eu já vou pedir para você, é importante, a gente volta a conversar. Eu estou agora já na linha, nós já estamos na linha aqui, Alberto, recebendo o diretor titular do CIESP, Centro das Indústrias de São Paulo. Você viu a movimentação dele aí, né, Alberto? Vi, já estou vendo aí, já está. Legal. O Erli Silos, eu estava vendo que ele faz horas que ele está tentando entrar, mas o sistema dele não estava permitindo. Agora sim, já tá ok, já tá tudo configurado aqui, né, produção? Então, Erli Silos, diretor titular do CIESP, satisfação imensa tê-lo com a gente aqui, Erli. Bom dia, mais um dia. Bom dia. Ótima semana a todos, ótima semana a vocês, a todos os seus ouvintes. Obrigado, viu, Erli, por atender o nosso jornalismo. Mais uma vez, você aqui com a gente no portal RMS News. Ô, Erli, olha, a indústria, nós vamos falar com o Erli sobre essa questão aqui que chamou a atenção, né, de uma publicação nos do Erli, como que tem um nome específico aqui que me fale agora, né? Que o Erli Silos divulgou, um artigo que o Erli divulgou para a imprensa e nós tivemos acesso, onde a indústria pede propostas concretas aos candidatos. Este artigo do diretor titular do CIESP, Erli Silos, divulgado nos últimos dias, nos leva a conversar com ele para entender este pedido do setor industrial. Erli, eu quero que você fale um pouco sobre esta análise que você fez através deste artigo e o que pede, de fato, de forma concreta, à indústria. Eu acho que aí, Oliveira, é um modo construtivo de como a gente pode trabalhar pelo nosso município. Na realidade, aquilo dali está até extenso a outros municípios. A gente colocou aquilo de um modo genérico e não atuando em cima, por exemplo, de Sorocaba. Então, eu acho que é muito importante a análise, e a gente vai disseminar isso aí, inclusive, em outras cidades da região metropolitana. É muito importante o candidato que está se colocando na eleição agora nesse ano, analisar aquilo dali para ajudar a adotar, e ali na realidade está uma síntese geral, e obviamente o CIESP vai estar totalmente a dispor do candidato eleito para a gente ajudar a implantar uma política mais adequada, mais firme, principalmente com todo aquele trabalho de desenvolvimento regional que a gente está trabalhando também. Então, eu acho que isso aqui vai ajudar em muito os candidatos, vai ajudar muito o candidato eleito a colocar uma política industrial mais perene, mais adequada, que vai contribuir em muito a nível de atração de novos investimentos, a nível de geração de emprego, a nível de qualificação profissional, ou seja, ali tem todo um embojo ali que vai facilitar muito todo esse trabalho. Então, essa é a proposta nossa desse artigo. Erli, no momento em que você está vendo a campanha eleitoral nas ruas, nós já conversamos com vários vereadores hoje, né, sobre como o sentimento. Quando você sente hoje que está faltando essas propostas concretas de fato para a indústria, quando você compara com eleições anteriores? Sem dúvida. Acho que, de um modo geral, aí o apelo que os candidatos fazem é mais aí para o dia a dia mesmo, para a população, para os bairros, ou seja, aquilo, de um modo geral, que, queira ou não, hoje dá mais voto, faz com que, na realidade, tenha aí uma tendência de fazer com que os pessoal aí que está ouvindo onde eles estão em cada local tenha aí, na realidade, se transforma em votos. Mas não tem aí uma política, nada sendo debatido firmemente numa política numa cidade como Sorocaba, que praticamente 2/3 do PIB é industrial, e a gente não vê aí um debate muito forte sobre esse conceito aí do setor da indústria. O setor da indústria aí que, de um modo geral, aí, tem aí, só no setor metalúrgico, nós temos quase 50 mil pessoas trabalhando. Pessoas trabalhando agora com família, dá 150, 180 mil pessoas
considerando os filhos, né, que tem. E muitos deles são votantes, muitos deles são pessoas que vão votar, que tem que ter um discernimento melhor aí até para escolher um candidato. Então, eu acho que a proposta nossa é fazer um esclarecimento, se colocar à disposição e ver o que a gente pode colaborar para essa campanha eleitoral. Alberto Cassone, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes. O Erli está aí à sua disposição para seu comentário, sua pergunta ao Erli. Bom dia, Erli, tudo bem? Em primeiro lugar, a pauta que o Erli descreveu, aquilo ali é um manual, é um ritual de como o político deveria atuar. Porque eu fiz aqui um pequeno resumo, né, do texto dele, né, para dar suporte e tirar o peso do Estado. Isso é fundamental. Né? É uma campanha propositiva de alto nível. Eu vejo o empresário que todo dia que tem que resolver um problema e criar o planejamento de curto, e médio e longo prazo, quando ele vê uns políticos que não fazem isso machuca um pouco, né, Erli? Porque o empresário ele tem que dar uma resposta quase que imediata a questões diárias e questões de médio e de longo prazo. Você percebe isso na nossa política, somente aqui na nossa cidade? Não é em Sorocaba, não. Acho que em Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil, sim, a gente não tem uma política de médio e longo prazo. A gente trabalha muito na indústria aí, que a gente chama conceito da ISO 9000, e depois hoje tem técnicas mais modernas, onde você aplica essas tendências aí, ou seja, o que você vai fazer a curto prazo, médio prazo e longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos. Você pega na China, por exemplo, o pessoal trabalha já com meta de 50 anos. E lá o governo é governo, independente de quem troca, quem vem. É claro que lá é o conceito de um partido comunista, você sempre segue a mesma rotina. Mas eu acho que na maioria dos países também deveria ter todo esse conceito. O que você vai fazer a curto prazo, médio prazo e longo prazo. E não só no setor industrial, tá? Eu acho que isso aqui, na realidade, é no dia a dia do setor da administração de um município, você tem que ter, na realidade, essas metas bem claras, bem estabelecidas, fazer um planejamento estratégico, e nesse planejamento estratégico você definir essas metas, o que é crítico para a população, o que é crítico para cada setor, cada segmento, e o que nós temos que fazer agora, imediato, o que nós temos que fazer no prazo de 1 ano, o que nós temos que fazer no prazo de 5 anos, ou mais até. Mas vamos pegar um mandato aí de 4 anos, 5 anos, aí seria razoável a gente ter aí uma postura dessa daí. Então, eu acho que baseado nisso daí, você transformar aquelas metas e seguir rigorosamente, fazer reuniões de secretariado, de todos os envolvidos, para verificar se a gente está sendo, e colocar aquilo dali, olha, se é 5 anos, eu tenho que atingir 10% agora no primeiro ano, 30% no segundo ano, 40% no segundo ano, e ter uma equipe para monitorar aqueles números, para ver se aqueles números estão sendo atingidos. Eu acho que fazendo isso daqui, fica até mais leve administrar uma prefeitura, administrar uma empresa, porque na realidade você tem o planejamento claro e definido e coloca as pessoas certas também para acompanhar todo aquele movimento. Então, eu acho que a cidade ganha muito com isso daqui. E como você falou, esse artigo nosso, na realidade, só foi uma propositiva, né? Uma proposta nossa que nós colocamos, não é nada a favor ou contra nenhum candidato, pelo contrário, aliás, é a favor a todos. Ou seja, tem que ter uma orientação baseada naquilo dali, e aquilo dali foi muito sintetizado. Então, a gente pode depois trabalhar um pouco mais forte para definir mais claramente. Então, aí a gente pegando aqui, no caso de Sorocaba, a gente tem aí uma proximidade maior e a gente está com um trabalho, já comentei com vocês aí, de desenvolvimento regional, que é um trabalho que nós estamos fazendo junto com o governador Tarcísio e com o secretário de Desenvolvimento Regional, que é o Jorge Lima, que é esse conceito de desenvolvimento regional, fazer com que cidades de menores portes também comece a se industrializar, também comece a levar desenvolvimento. Se você pegar, nós estamos trabalhando, na realidade, com 48 cidades que compõem a cidade da regional do CIER. Mas se a gente fazer um recorte aqui, colocar só as 27 cidades da região metropolitana, onde tem inclusive uma agência metropolitana que também faz um trabalho exemplar para ajudar também, baseado no setor público, e mais o CIER fazendo esse trabalho de desenvolvimento regional, abrindo espaço para essas cidades
montar uma política industrial, um plano diretor adequado, uma lei de incentivos adequado, como você preparar mão de obra adequada para você levar a indústria, baseado nas suas vocações regionais. Então, eu acho que todo esse trabalho que a gente está trilhando ainda, e esse artigo, na realidade, ele dá uma ênfase um pouco sobre isso, eu acho que a gente tem agora, e a meta nossa a gente não fez esse trabalho agora devido à eleição, os prefeitos não podem se deslocar, porque fica crítico nesse momento da eleição, mas terminando a eleição do primeiro turno, nós vamos convidar os prefeitos eleitos que estão agora e aliás, prefeitos eleitos e os prefeitos que estão na gestão agora, e mostrar todo esse trabalho. Vai vir a equipe de São Paulo, inclusive, para nos ajudar a apresentar esse programa, e vamos chamar todos os prefeitos aqui da região metropolitana para apresentar essa proposta, e a partir de 2025 a gente começar a seguir esse modelo de desenvolvimento regional. Acho que vai mudar um pouco a região nossa. Você foi muito feliz aí ao dizer que o Brasil começa pelo município, né? Ou seja, o Brasil começa por Sorocaba e, por consequência, começa pela região. Na palestra de terça-feira passada, lá na DESG, o professor Geraldo Almeida colocou que o eixo São Paulo-Campinas-Sorocaba equivale a quase 35% do PIB do estado. Os prefeitos e os vereadores da nossa região, eles são conscientes de que o vetor de crescimento pode estar justamente na ponta do triângulo sorocabano? Eu acho que o próprio setor industrial, na realidade, ele está pegando esse caminho agora. Nós tivemos aí o eixo da Anhanguera, tivemos o eixo da Dutra, ou seja, vários desses eixos aí que tiveram grande desenvolvimento na década de 70, 80, e a região nossa da Castelo Branco, Raposo Tavares aqui, ela ficou legada ao segundo plano aí durante muitas décadas. Agora, na última década, praticamente aqui, começou um pouquinho antes, mas agora com uma ênfase maior nesses últimos anos, o grande mercado de crescimento no estado de São Paulo. O olho, por exemplo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele comenta, ele tudo que está acontecendo está indo para a região sul lá, cara. Está tudo indo para a região da Castelo Branco, região de Sorocaba. A gente fala região de Sorocaba não desmerecendo outros municípios, pelo amor de Deus, mas é a região de Sorocaba que compõe aí 27 municípios. Ou seja, novos projetos, novas empresas, empresas de alta tecnologia, está vindo muito mais para a nossa região do que para outras regiões que já estão saturadas. Saturadas por vários motivos. Trânsito caótico, as cidades, na realidade, já estão com uma população bastante alta, roubo de carga, uma série de problemas que tem nessas outras cidades e que acabam, peraí, agora a vez é a vez da região de Sorocaba. Então, nós não podemos perder e temos que estar antenados, sim. Eu acho que tanto o Poder Executivo, o Legislativo, tem que saber dessa potencialidade que nós estamos tendo, e daí que entra esse conceito de desenvolvimento regional. Se a gente atrair tudo para Sorocaba, logo Sorocaba vai estar com 2 milhões de habitantes. Vocês aí, como especialistas, é bom Sorocaba estar com 2 milhões de habitantes em pouco tempo? Junto com problemas de atração de novas empresas, geração de emprego, vai vir problemas gravíssimos, habitacional, crack, droga, roubo, etc. Então, eu acho que nós temos que saber, aí cabe a nós como cidadão, como entidades, vocês aí na mídia de modo geral, como é que a gente pode orientar um pouco o município e até os prefeitos para não entrar nesse embalo aí de vamos trazer tudo para Sorocaba. Então, eu acho que Sorocaba sempre vai ser o grande polo, o grande centro. Agora, por que não dividir um pouco com outros municípios todo esse desenvolvimento regional? De novo, baseado no estudo que a gente tem que fazer, quais são as vocações de cada cidade. Você tem mão de obra qualificada, a cidade que está querendo essa empresa. Então, a gente tem que trabalhar com mão de obra qualificada. Uma indústria, ela faz uma análise tão completa e antes dela chegar e colocar pedra fundamental na cidade, ela tem uma página, um livro de 100 páginas, analisando tudo. Ela não vai numa cidade porque o prefeito é bonzinho, olha, vem para cá que aqui você vai ter tudo. Mas tem mão de obra qualificada, tem um plano diretor adequado, tem um plano de incentivo à atração da empresa,
tem uma qualidade de vida boa, não só para os trabalhadores, mas como para os executivos que vão trabalhar naquela região. Então, é uma série de pontos que a cidade tem que se preparar primeiro, para daí ela começar a atrair, e se preparar baseado nessas vocações. Não adianta, pode vir qualquer tipo de empresa. Não é a realidade. Tem empresa que é focada mais no agronegócios, tem outra que é no setor automotivo, outra no setor industrial de plástico, outra do setor de costura, de confecções, costuras. Ou seja, ele tem que determinar um pouco isso daqui. Empresas que agregam valor, né? Valor adicionado ao PIB. Exatamente, sem dúvida nenhuma. É importante aí, é lógico que a gente ficaria horas e horas conversando com o Erli. Eu sou meio sisudo no ar, né? Sisudo, é isso, Alberto? Sisudo, no ar. Entretanto, o Erli foi falando aí, e o Erli me conhece bem, mas daí eu fiz um ar de sorriso quando o Erli falou do crescimento da cidade. E, por outro lado, o Erli também me conhece que eu não sou daquele tipo de ficar colocando as pessoas em situação difícil. Mas depois o Erli, nas entrelinhas, acabou concluindo o que eu estava pensando aqui, né? E eu vou colocar de forma... do crescimento da cidade. Eu vi o Erli... Então o Erli fez essa sua observação e agora você vai linkar com o assunto que eu estou falando. O prefeito Rodrigo Manga, ele nas redes sociais tem falado assim: vem morar em Sorocaba, que é a melhor cidade para se viver. Daí o Erli fazendo a descrição, né? Eu peguei, me lembrei disso, porque não sei se o Erli se lembra, mas uma vez eu fiz um comentário, uma pergunta pro Erli sobre, acho que foi no final do ano passado, no Quarta com o Prefeito, alguma coisa assim, sobre, nós íamos fazer uma matéria pro portal RMS News, pro nosso informativo, sobre a expectativa de crescimento da cidade. E acho que eu perguntei pro Erli e pro Nelson Cancelara, qual a expectativa da cidade para aqui 10 anos? Se fala em 1 milhão de habitantes. Eu sei que numa das conversas, ele falou, olha, tem que saber como que é esse crescimento, né, Erli? Sem dúvida nenhuma. É o que a gente acabou de falar. Sempre a gente, nas entrevistas que fala com você, existe essa preocupação. E a gente passa isso daí, inclusive, para os prefeitos. Eu não estou falando que nós temos experiência, eu acho que tem que reunir as entidades de classe aqui de Sorocaba, algumas pessoas, de um modo geral, que têm um conhecimento um pouco mais profundo sobre a cidade, e contribuir, ajudar o prefeito, não só daqui, como de outras cidades, de outras regiões, o que a gente pode orientar sobre esse crescimento exagerado, se uma cidade ocorrer, quais são as consequências, quais são os problemas, como é que a gente pode trabalhar fazendo uma divisões, levando esse desenvolvimento para outras cidades, como citei aí desse conceito de desenvolvimento regional. Então, acho que todo esse trabalho, nós passamos aí, independente de partidos, só pegando nomes aí, nós pegamos desde a época do Renato Amare, o Ciesp sempre participativo e ativo, depois veio o Vitor Lippe, depois veio o Panunzio, depois veio o Crespo, Jaqueline, e agora com o Manga, e a gente sempre participando de um modo indireto, não politicamente, sim, mas de um modo indireto, construtivo do setor industrial, junto com todos esses prefeitos, junto com todos os vereadores, a gente tendo aí um relacionamento harmônico. E eu acho que esse relacionamento harmônico, quem vinha o próximo, o Ciesp quer, na realidade, ter esse trabalho de mãos dadas, ver o que a gente pode ajudar a cidade. Então, eu acho que isso daqui, a gente saiu daquele foco que Ciesp atende só a indústria, ponto final. Há 30, 40 décadas era mais ou menos assim, o conceito nosso era atender a indústria. E era muito bem feito, e não vou criticar nada, era perfeito. Ao longo do tempo, a gente foi começando a sair um pouquinho fora da casinha e também vendo o que a gente pode trabalhar junto com o poder público, o que a gente pode trabalhar junto com o governo do Estado, até junto com o governo federal, quando tem algumas dificuldades, pega nossos deputados, o que a gente pode ajudar para as indústrias, trazer novas leis, modificar alguma coisa, principalmente agora na reforma tributária. A gente tem trabalhado muito para ter uma reforma tributária mais justa, mais coerente, menos agressiva a nível de... Hoje a gente paga quase 43% de impostos. É o maior imposto que nós temos em todos os setores. Então, com essa reforma tributária, a tendência é cair por volta de 27%. Isso daí deve ajudar muito o setor industrial.
Então, eu acho que são caminhos, de um modo geral, que a gente tem que trabalhar em todas as linhas, tá, Oliveira? Correto. Trabalhar em toda a linha municipal, estadual, federal e sair só dentro da indústria. A gente agora abriu o portão da indústria e estamos saindo para fora. Estamos pegando meios de comunicação como vocês aí para ajudar a mostrar para a população o que a gente pensa, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode construir junto ao município. E falando agora principalmente do setor aí das eleições, o intuito desse artigo foi realmente aí a gente jogar para o pessoal refletir e a gente verificar o que a gente pode trabalhar em função dessas premissas que nós colocamos nesse artigo. Eli, foi um prazer imenso falar contigo aqui no portal RMS News. Quero crer que, pelo que eu vi aqui, eu já estourei uma agenda sua que vem na frente, mas também tive a colaboração do Alberto. Eu tive a colaboração da pessoa que estará nessa agenda, porque ela fez uma pergunta a mais, então não ficou culpa minha. Só que essa pergunta foi importantíssima, viu? A gente tá brincando aqui, viu? Um abraço para... Ô, Alberto, o que você ia falar, Alberto? Eli, eu peço desculpas pelo atraso, porque o chefe está me segurando, mas o César Caracante já está aí, viu? Eu sou um humilde representante. Tá. E a parte operacional é toda com ele. Peço que você converse com ele e logo mais já estou chegando. Maravilha. Sem entrar agora em detalhes, vamos lá, meu caro Eli. Obrigado pela sua participação com a gente. Muito obrigado. É importantíssimo. E esse seu artigo só retrata aquilo que você, ao longo dos anos, através do CIESP, vem conversando com a gente, e quem nos acompanha sabe bem e conhece como se posiciona o nosso CIESP, que a gente pode falar porque o CIESP, dentro da gestão sua aí, a gente sentiu que ele passou a não ser apenas dos empresários, mas o centro da população. Viu, Eli? Parabéns aí para você pelo trabalho. Tá certo. Um grande abraço aí, obrigado aí por dar esse espaço aí para a gente comentar sobre essa contribuição que a gente pode ter aí para a nossa região. Obrigado. Conversamos com Erli Silos, diretor titular do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Alberto Cassoni, o Erli acho que já vai despedindo também, viu, Alberto? E eu vou trazer, o Erli já vai saindo. Alberto, seu comentário final, Alberto. Olha, é exatamente isso. O que nós precisamos? Precisamos de menos peso do Estado em cima das empresas, de quem produz. Precisamos que, sinceramente falando, que haja na parte política, e hoje os nossos prefeitos e vereadores, eles seguem uma agenda política que vem de cima para baixo. Quem deveria determinar essa agenda política são os vereadores e os prefeitos, para os seus deputados estaduais e federais buscarem aquilo que é bom para a nossa região, e não o contrário. E é isso, a gente aos poucos nós vamos colocar essa cultura na população. A população tem que entender que isso é que traz resultados para ela, o benefício que vai para ela. Então, como ele disse no início, está todo mundo muito preocupado com o voto. Bom, vai chegar no momento que o voto vai ser determinado por aquelas ações que efetivamente trazem o bem comum para a população. E esse é o nosso trabalho e nós vamos atingir essa meta com certeza. Alberto, foi um prazer imenso ter você, Erli Silos. Olha quem falou hoje aqui já. O vereador Fábio Simoa, me ajuda aí. O Simoa, a Fernanda Garcia, o Rodrigo do Treviso, professor Marcos Canhada, e nós finalizamos esta estreia de podcast ao vivo, A Hora da Verdade do portal RMS News, ao vivo aqui para você. Encerramos com Erli Silos, diretor do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e na nossa bancada, Alberto Cassoni. Teremos 3 edições. Nessa semana, apenas essa. Daí vamos fazer muitos cortes, viu, Eli? Ele tá ali, tô vendo ele ainda aqui, né? No monitor ao lado. E daí, Alberto Cassoni, a partir da próxima semana, segunda, quarta e sexta, ao vivo. Hora da Verdade. Obrigado, Alberto. Obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia, obrigado pelo carinho da sua audiência. Os cortes destas entrevistas, as nossas conversas e a entrevista na íntegra, você encontra no portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Uma novidade, vai estar também no Spotify, ok? Em formato podcast áudio para você ouvir todas as vezes que desejar e também nas principais plataformas digitais. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Se ligue no portal RMS News, as outras informações para você, jornalismo para você, conectado na internet. Bom dia.